Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o 12º domingo do tempo comum e estamos vivendo no Evangelho de São Marcos essa experiência da tempestade. A humanidade sempre enfrentou tempestades. Nós também estamos enfrentando essa tempestade da pandemia, mas não podemos nos desesperar. O que nós temos que fazer é pedir a Deus que aumente a nossa fé, né? Porque ainda temos pouca fé e somos medrosos. É o que diz Jesus aos discípulos. Mas é preciso também que nós tenhamos a coragem de ir a Jesus. Para isso é preciso conhecê-lo. Se nós conhecemos Jesus de verdade, sabemos que Ele não vai deixar o nosso barco afundar diante dessa tempestade. Por isso que é importante o que o evangelista Marcos hoje nos transmite. O que a igreja nos pede, sair. Por isso que ele pede, para ir para outra margem. Nós também muitas vezes nos acomodamos na nossa vida de igreja e nos conformamos como ela é. É preciso que nós nos questionemos se nós estamos realmente indo a outra margem, onde estão nossos irmãos que mais necessitam, Os pagãos, os pecadores, os sofridos, os excluídos, os sem voz, os sem vez. Jesus quer justamente que a barca vá a outra margem. E durante a nossa missão, nós sabemos que nós também podemos enfrentar a tempestade. Muito interessante o que o evangelista coloca para a nossa reflexão hoje. Nós precisamos da fé para acordar Jesus. Às vezes o que falta na igreja é esse sentido de irmos a Jesus. Quando o barco já estava afundando, foi que eles se lembraram que Jesus estava ali dormindo. E aí eles acordam Jesus. E Jesus, que tem autoridade, manda o vento e o mar se acalmar. Quem é esse, perguntam eles, que até o vento e o mar obedecem? Essa pergunta Marcos coloca justamente para a nossa reflexão. Quem é Jesus? Quem é esse que tem autoridade sobre as coisas, sobre o mundo? É Jesus. Precisamos então, na nossa fé, descobrir a riqueza de que nós não estamos sozinhos. Diante dessa tempestade que a humanidade atravessa, é preciso crer que Jesus está conosco nessa caminhada e que Ele vai realmente, pela sua autoridade, cessar tudo isso. Isso tudo vai passar com a sua graça, com a sua luz. Então peçamos ao Mestre que Ele nos ajude diante de tantas situações de tempestade, não somente dessa pandemia, mas também se a gente for analisar o mundo, o mar do mundo, nós também sabemos que existem muitas outras tempestades na família, na sociedade, nos países, em conflitos, tantos países aí em guerra, ainda mesmo diante de uma tempestade tão grande como essa da pandemia. É preciso então que Jesus ordene, dê a ordem para que tudo isso cesse. Essa é a nossa fé e nossa esperança, porque nós cremos em Cristo e se nós cremos verdadeiramente em Jesus ressuscitado, diz o apóstolo Paulo na liturgia da palavra de hoje, que somos pessoas renovadas, pessoas novas. Precisamos em Cristo nos renovar. Amém.